Deus assim determinou. Amém. Ele quer que a sua palavra seja expressada por homens que são falhos, Amém. mas que a palavra não é. Por homens que são limitados, Glória a mas a Deus. sua palavra não é. Por homens que passam, mas a sua palavra permanece para sempre. Aleluia. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém. Glória a Deus. Essas são as palavras que nós precisamos ouvir, sabe? Que essas palavras nos transformam. É a palavra de Deus que nos transforma. É verdade, Senhor. Mas quando nós entendemos como Deus trabalha em nós, Deus tem três formas de trabalhar na nossa vida. Primeira vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso. Né? Quem lembra disso aí? Deus trabalha por nós quando nós chegamos na nossa limitação. Ele trabalha por nós. É verdade. Mas esse não é o que Deus mais gosta de fazer. Não é o trabalho que Ele mais ama. O segundo modo de trabalhar de Deus é Ele trabalha em nós. Aí Ele começa a ficar bom. Aí Ele começa a gostar do trabalho. Quando a gente permite Ele começar a trabalhar em nós. Porque quando Ele trabalha em nós, Ele vai nos transformando a figura dele, Amém. a semelhança dele. Amém. E isso ele fica empolgado. Eu consigo ver Deus muitas vezes empolgado comigo. Trabalhando com você, muitas vezes eu estou chorando, ele está alegre, está feliz. Porque dói, queridos. Muitas vezes dói o trabalhar de Deus em nós. Mas é para que nós possamos resplandecer a glória dele. Amém. É tudo Glória a dele. Deus. Porque tudo veio dele. E tudo volta a ele. Glória a Deus. É verdade. Isso nenhum cristão tem dúvida. O nosso problema maior é exatamente esse medo de ser por meio de Deus. Muitas vezes nós queremos trabalhar para Deus. Deus não precisa do nosso trabalho, querido. Deus não precisa. Ah, Deus está me cobrando. Deus não cobra. Deus só deseja. O desejo do Pai é que nós façamos a vontade dele. Mas isso só é possível se nós permitirmos ele trabalhar em nós. Para aí sim ser o que ele mais gosta. O trabalho que Deus ama é trabalhar através de nós, a fim de que nós possamos fluir virtudes voluntárias ou até muitas vezes involuntariamente, porque esse é o desejo do Pai. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses 1:27, diz o seguinte: que Cristo em vós é o que? A esperança da glória. A esperança da glória. Mas muitas vezes a nossa alma trabalha de forma diferente. Eu quero meditar com os irmãos sobre a ansiedade da alma. Quem aqui é ansioso? Não precisa levantar. Todo ser humano é ansioso. E a alma, por si só, ela é ansiosa. Ela é ansiosa. Por quê? Por causa da forma como nós somos constituídos. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Primeira carta de João. Está quase no final da Bíblia. Deixa eu ver se tem isso aqui. Esqueci a Bíblia, não saiu de correria.
semana que vem, a nossa pastorinha em casa. Então, correria para todos lados, organizando coisas, fazendo e ajudando ela. Primeiro João. E ela veio para aqui e pegar aqui mais. Peguei um emprestado. Agora vocês já sabem quem deve ser. Cheia de belezinha. Da minha filha. Aleluia. Todos acharam ali 1 João 4? Amém. Versículo 1. Diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se a gente fala aqui, examine os espíritos, a gente está, como bom cristão, faz a ligação com o demônio. Espírito é demônio. E falso profeta, você até sabe indicar alguns, Ele já até se indicar o nome e o interesse ainda também. Porque ele lá fala só coisa falsa. Mas eu não quero, queridos, nessa manhã, que a gente avalie os falsos profetas de fora. Eu quero que nós olhemos para dentro de nós, porque existe um falso profeta dentro de nós que precisa ser esmagado, precisa ser morto. E isso a Bíblia fala muito dele, porque é aquilo que influencia a nossa alma. A composição da nossa alma a nossa alma é onde ficam as nossas vontades, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Isso é a nossa alma. É como se fosse 3 em 1. Isso é a nossa alma. Mas a nossa alma, em si só, ela não consegue gerar nada. Porque assim Deus a fez. Vocês lembram de como Deus fez Adão? Quem lembra como Deus fez Adão? Ninguém, ainda bem que você não vai lembrar, não, porque ninguém estava lá, Mas você sabe pela palavra, Pela palavra, o que está escrito? Deus, quando formou o mundo, tudo que ele formou pela palavra. Disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, faça separação entre águas e águas, e aconteceu, e veio a terra seca, e viu Deus que isso era bom. Tudo. Mas no 6º dia, quando ele foi fazer Adão, como que foi? Ele disse antes, porque antes ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas depois diz a palavra que Deus pegou o barro, amassou o barro, ficou com as mãos sujas. Quem consegue ver Deus com as mãos sujas? É até difícil de imaginar, Porque a gente acha que Deus só fala. Deus trabalha. Deus trabalha também na formação do homem, do ser humano. Então Deus pegou e começou a formar e fez aquela escultura. Tinha vida ali? Não. Aí Deus virou e falou: haja Adão agora. Foi assim que ele falou? Não. O que ele fez? Soprou. E para soprar, tem que chegar aí juntinho. Porque diz que ele soprou nas narinas, ele não soprou. Deu o sopro da vida. Em tudo. E chegou bem próximo. E soprou o fôlego da vida. E a partir daí, Adão começou a viver. E somente depois disso que Deus começou a falar com Adão. Então, por constituição, por origem, nós não geramos nada. Nós só somos resposta. O problema do homem foi quando Satanás, na forma da serpente, mudou.
jogou Deus ao invés do princípio, jogou Deus lá no final. E mudou a concepção da mente de Adão e Eva, porque eles passaram a entender que o dia que você fizer, você será. E foi isso que a serpente disse para Eva. O dia que você fizer, você será. Então nós queremos sempre estar fazendo coisas para poder ser. E nós queremos fazer para Deus para poder ser aceito por Deus. Mas essa constituição não é nossa. Porque nós não fomos feitos assim. Nós fomos feitos para sermos resposta. Deus fala e nós respondemos. Nós fazemos. Acontece tudo porque nós agimos, nós fazemos pelo que nós somos. Então, não é fazer para ser, mas é porque eu sou, eu faço. E aí não tem mérito nenhum, porque é simplesmente que resposta daquilo que Deus já fez. Então Deus quer trabalhar em nós para que Ele possa trabalhar através de nós. Amém. Isso é ser um discípulo de Cristo. Amém. É nós sermos resposta dos anseios, das vontades do Pai a nosso respeito. Mas, como Adão foi constituído um espírito que tinha uma alma e habitava um corpo. Quando Deus soprou sobre ele, veio o Espírito divino. E quando Deus orienta Adão, ele fala: Adão, de todos os frutos das árvores você pode comer, menos desde que é o conhecimento do bem e do mal. Desse você não se alimenta dele. Por quê? Porque o dia que você comer dessa fruta, o que vai acontecer? Morrerá. Adão comeu da fruta e ele viveu 930 anos. Aí a gente pensa assim: Deus falhou. Mas tem outros ainda que justificam, porque a palavra de Deus diz também para Deus: 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então ele fala: bom, ele viveu 930, então dentro de um dia de Deus ele morreu. Não, querido. No instante em que ele comeu do fruto, perdeu a imortalidade. O Espírito de Deus saiu. E quando o Espírito de Deus sai de nós, o nosso Espírito não tem vida em si mesmo. E muitas vezes nós confundimos o nosso Espírito com a nossa alma. E aí é o problema. Eu ouvi, esse tempo atrás, num podcast de um pastor famoso, dizendo para o rapaz: pastor, o dia que eu descobri, porque Jesus disse sobre isso, que o crente vai para o inferno por causa da sua alma, eu comecei a ministrar só para a alma. Olha que engano. Olha que engano, queridos. Porque não adianta você ter a sua alma totalmente curada. Mas se o Espírito de Deus não vivifica o seu espírito, você vai perecer dentro da sua perfeição. Você está entendendo o perigo que nós vivemos hoje? E hoje, a psicologia, eu não sou contra a psicologia, acho que é um instrumento de Deus, mas nós precisamos entender que cada coisa no seu quadrado. Porque a psicologia ela só vai explicar para você ou para mim como que funciona a nossa alma aqui dentro. Muitas vezes nós estamos tão emaranhados que aí você precisa de um psicólogo para ele desemaranhar um pouco, desembaralhar aquilo que está nos nossos pensamentos. E isso vai nos ajudar.
Porque só há um que cura a alma, e esse é Jesus. Glória a Deus. Você Aleluia. entende? Então, quando o espírito de Adão, quando Deus tirou o seu espírito de Adão, o espírito de Adão morreu. A alma que era influenciada, que recebia a influência do Espírito de Deus, que estava presente, ela estava tudo beleza, tudo certinho. Mas no dia que o Espírito de Deus foi tirado dela, ela ficou sem chão. E ela começou a querer buscar, e ela se agarrou aonde? No que sobrou, que foi o quê? A carne. E a carne passou a ser o alimento da alma. Amém. E aí veio o problema. Por quê? Porque a carne, na sua intuição, ela é boa. Porque ela quer trazer paz à nossa alma. Ela quer pacificar a alma. Mas ela não tem essa capacidade. O único que tem a capacidade de trazer paz para a nossa alma é o Espírito. Os irmãos estão entendendo? Então, aí surge o falso profeta dentro de nós. A alma está agitada. Aí vem a sugestão da carne, da nossa alma. Como um cigarro? Ele vai acalmar. Você pega o fumo, como é que funciona? Dá aquela tranquilidade. Mas o que acontece? Tempo limitado. Depois ela vem e vem com mais agitação, com mais ansiedade ainda. Aí fuma outro, até chegar a 3 ou mais carteiras de cigarro por dia. A gente sabe como funciona isso. E aí o que acontece? A sua alma está presa naquilo. Ela está aprisionada naquilo. E aí, a hora que você assusta, você não consegue mais sair daquilo. E uma coisa importante, querido, ser livre não é aquilo que você pode fazer. E nem jovens, né? Alguns jovens aqui. Eu lembro quando eu completei 18 anos, eu falei, agora eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Verdade. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é você deixar de fazer aquilo que você não quer. Isso é ser livre. Em João capítulo 8, Jesus começa a falar sobre liberdade com aqueles que haviam crido nele. E ele começa no versículo 32, ele diz, qual que é? O que está escrito lá em João 8, 32? Brasil todo ouviu isso por muito tempo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É um tipo de libertação, mas não é a libertação plena, porque quando aqueles discípulos de Jesus, aqueles que criam em Jesus, ouviram isso, no mesmo instante eles se levantaram e falaram, não, isso não é possível, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, ninguém pode nos prender, ninguém pode nos amarrar. Aí Jesus fala, mas aquele que pega se torna escravo, preso, aprisionado pelo pecado. Aí vem o versículo 36. É ali que o Senhor quer nos deixar. É nessa posição que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos colocar nesse lugar. Porque ele disse, se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a nossa alma, ela precisa ter a direção, ela precisa ter o alimento do Espírito e não mais da carne. O primeiro Adão,
Diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, foi feito alma vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o quê? Espírito vivificante. Glória a Deus. Você entende, querido, a diferença? O primeiro Adão, ele pode muito bem ficar sozinho. A alma vivente, ela vive sozinha. Porque esse foi o primeiro atributo de Deus que Satanás desvirtuou com o pecado. Porque Deus nos fez pessoa. O pecado nos tornou um indivíduo. Um ser livre, pessoa livre, liberta por Cristo Jesus, é incapaz de viver sozinho. Ele vai buscar alguém. Ele sempre vai estar à procura de um irmão. Ele sempre vai estar à procura de um relacionamento mais profundo. Ele sempre vai estar à procura de comunhão, porque comunhão é a prova dos 9 fora. Acho que você estou vendo alguns aí, cara, tem cabeça branca, sabe? Brasil, seu né? Quem aqui da matemática estudou fazendo a prova dos 9 fora? A prova dos 9 fora, aí a nossa irmã, né? A prova dos 9 fora você fazia, ou seja, você tinha uma conta complicada para fazer. E você estava em dúvida se a resposta estava certa ou não. Você fazia a prova dos 9 fora. Se tivesse certo, estava beleza. Você acertou a conta, mesmo você não tendo certeza se realmente você fez a conta certa. Mas se a prova dos 9 fora era correta, pronto. Então a comunhão é a prova dos 9 fora que nós recebemos o amor de Deus, o amor do Pai. Porque 3 coisas são fundamentais para você se tornar um ser humano e não um indivíduo humano. 3 coisas. A primeira é o amor do Pai. É o amor do Pai. Mas o amor do Pai só consegue entrar em nós pela graça do Filho. Sem a graça do Filho, você não consegue entender o amor do Pai, porque é algo absurdo. Se torna algo que você pode dizer, não é possível, não pode ser. Não pode ser. Então você precisa da graça do Filho. Você precisa da ação do Filho. Por isso que se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque aí você vai conseguir entender, receber e viver o amor do Pai. E como eu sei que eu estou vivendo o amor do Pai? É na comunhão do Espírito Santo. Você entendeu? Amém. Glória a Deus. Então isso é fundamental. Só que a nossa alma, nas suas limitações, porque ela não tem decisão própria. Eu costumo assemelhar a alma como uma esponja. Pode ser aquela esponja que você usa para lavar a louça. Quando você seca a esponja, ela está seca. Assim é a nossa alma. Mas na hora que você coloca ela em contato com a água, o que acontece com ela? Fica cheia. Ela recebe. Ela se enche daquilo. E pode ser tanto água boa como água ruim. A água já podre, a água já estragada. Se você colocar a esponja ali naquela água estragada, o que vai acontecer? Ela vai sugar toda aquela água estragada. Assim é a nossa alma. Por quê? Porque ela precisa ouvir uma voz. E agora, o importante é qual é a voz que nós estamos permitindo a alma ouvir para que ela possa ser a resposta. Ali entra o Evangelho. Porque lá em Eva e em Adão, a serpente falou e veio uma outra voz. E eles
permitir aquela outra voz entrar. E isso trouxe a confusão. Quando você permite duas vozes entrarem, darem na cara da sua alma, isso vai confundir a sua alma. E isso vai levar a sua alma a uma ansiedade, ou vai levar a uma depressão. Então eu preciso ter convicção de que eu estou ouvindo a voz certa. E para ouvir a voz certa, eu preciso saber como age o falso profeta dentro de mim. Porque aí, vamos na vida do crente, né? Você está lá agitado lá em casa, a alma está perturbada, está agitada, e de repente a carne te dá uma sugestão. Você esqueceu do sorvete que está lá no freezer? Aí você vai lá e ó, entra no sorvete. Ah, acalmou. Mas acalmou? É um engano. Por quê? Daqui a pouco está sendo de novo. A alma está de novo te perturbando. Ela está novamente perturbada. Por quê? Porque isso não é uma voz eterna. Isso é uma voz passageira. E quando nós alimentamos a nossa alma com vozes passageiras, ela só vai se tornando cada vez mais depressiva ou ansiosa. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então o que eu preciso fazer? Tem a pergunta? Porque para cada atributo de Deus, Satanás desenvolveu um falso para a alma. Um fake, né? Nós estamos na moda do fake agora, né? Então, para cada atributo verdadeiro de Deus, o diabo vai colocar perto da sua alma um atributo falso para ela se acreditar. Então nós precisamos cuidar disso. E como que eu me livro? Como que eu sei? Como que eu tenho certeza que o atributo é de Deus? Sua palavra, isso que ele deixou escrito. Você já percebeu o que eles estão querendo fazer hoje nos nossos dias? Querendo mudar isso aqui. Querendo adaptar isso aqui ao nosso pensamento. Mas aí ele se torna simplesmente palavra de homem. Deixou de ser palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, toda palavra, ela tem por trás dela um espírito. Vai comigo lá em Jó 26, versículo 4. Jó vem antes de Salmos. Jó 26, versículo 4. Olha o que está escrito. Quem te ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Lembra-se? Precisamos discernir o quê? O espírito. Por quê? Porque a nossa alma ela é movida pelo espírito. Ela não é movida por si mesma. Sempre haverá um espírito por trás de toda palavra. E eu preciso aprender a identificar esse espírito. Primeiramente em mim. Em segundo lugar, aquilo que vem de fora. Você lembra Jesus, lá em Mateus 4, quando ele estava lá no deserto, que o diabo, depois de 40 dias de jejum, o diabo chegou para ele usou a palavra de Deus. Foi ou não foi? E não tinha nada de errado. Ele não colocou, como fala, uma distorção no texto. Mas o espírito que estava por trás
não era de Deus. Então, se o Espírito que está por trás da palavra não é de Deus, essa palavra não é de Deus. Fácil assim. Mas quando nós nos orientamos somente pela nossa alma, nós recebemos aquilo que vai alegrar a nossa alma. Então, um pote de sorvete vai alegrar muito a minha alma. E aí eu vou decidir por isso. Mas isso vai simplesmente me frustrar daqui a algum tempo depois. Vai me derrubar novamente. E aí eu vou ter que ir cada vez mais e mais a fundo. Sendo que, quando eu ouço a palavra de Deus, que vem pelo Espírito de Deus, ele vai alimentar, vai sustentar a minha alma. Jesus disse dele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então a alma é fator, digamos assim, crucial, mas não fundamental para a nossa vida. O fundamento é o espiritual, por isso que a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15 vai nos dizer de novo que nós somos espírito. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós recebemos Ele de forma espiritual. Então o nosso espírito está vivo e eu preciso cada dia me conscientizar mais que eu ajo, que eu ando, que eu falo pelo Espírito. Você lembra lá em Gálatas 5, que a palavra de Deus diz que o Espírito que está em você, você precisa também viver e andar pelo Espírito. Essa é a diferença. Glória a Deus. Então não é simplesmente palavras bonitas, porque aí você facilmente vai receber outro Espírito que está por trás dessa palavra bonita. Querido, depois de 40 dias de jejum, o que você acha que Jesus estava sentindo? Nada. A gente brinca sempre, né? Que a minha mãe, quando a gente chegava criança, né? Mãe, eu estou com fome. Ela sempre dava para a gente: você não está com fome, você não sabe o que é ter fome. Fome teve Jesus depois de 40 dias sem comer e sem beber. Isso é fome. Você está com apetite. Jesus ali estava o quê? Por o quê? Por um prato de comida. Aí vem uma palavra linda, maravilhosa. Ele tinha o poder para transformar pedra em pão. Verdade. Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque o Espírito que estava por trás dessa palavra não era de Deus. A resposta dele foi o quê? Não só do pão que gerava fome. A alma, ela se alimenta só do pão. Mas o Espírito se alimenta de tudo que sai da boca de Deus. Isso. Glória a Deus. Esse é o nosso Evangelho. Aleluia. Essa é a nossa vida. Você isso esclarece muita coisa no nosso dia a dia. Verdade ou não? Muitas vezes nós temos coisas maravilhosas, agora você para para discernir o Espírito. Fala, não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Aí a gente vai buscar aquilo que é de Deus, que vem com o Espírito de Deus. Por isso que a comunhão é a prova dos glorificados. 1 João também, a palavra de Deus vai nos dizer que se dizemos que amamos a Deus, mas odiamos um Deus como o nosso irmão, nós somos o quê? Mentirosos. Mas, queridos, o que me alegra é saber que Jesus não veio para condenar a nossa alma na sua mentira, no seu engano, na sua sabotagem, para tentar fazer-nos felizes. Jesus veio para nos libertar desse espírito que cada vez aprisiona mais a nossa alma. Quando nós entendemos isso muda todo o conceito
do cristianismo. Isso muda todo o conceito do nosso dia a dia. Por quê? Porque aí eu não vou condenar o irmão quando ele fala algo para mim que o espírito não está correto. Eu vou o quê? Eu vou para libertar. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você ainda está preso naquele espírito, não vai tentar ajudar aquele irmão. Você vai afundar junto com ele. Você precisa ser livre para poder libertar o outro. Glória a Deus. Amém. Como isso, pastor? Vai comigo lá em 1 Coríntios. Deixa eu achar o texto. Coríntios 9, versículo 19. Quem achou pode ler para mim. Porque sendo livre, fiz-me escravo a fim de ganhar o maior número possível. Aleluia. Amém. Você só pode condicionar a sua alma a algo semelhante ao que o outro está aprisionado para libertá-lo, se você estiver livre daquele espírito. Porque se você não estiver livre, você vai cair naquele. Está entendendo? Glória. Deixa o Espírito Santo ministrar. Aleluia. Quando alguém chegar com uma fofoca, falando de alguém, está aprisionada a alma dele. Você só vai poder verdadeiramente libertar aquela pessoa se você estiver livre daquele espírito. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu sou livre de todos, ninguém me aprisiona. Porque a alma, queridos, ela quer aprisionar, não porque ela quer ser dominadora, mas é porque ela quer se libertar, ela quer sentir a paz. E por isso ela se torna dominadora. Nós temos tempo ainda aqui? Então vamos ver aqui um exemplo disso. Vai comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ver como que a nossa alma é manipuladora. Você sabe o que é essa palavra? Quem conhece o manipulador? Dá uma olhada para mim, você. Isso é a nossa alma. A nossa alma é altamente manipuladora, porque ela quer ter a paz, ela quer ter a questão resolvida. Mas se ela começar a manipular com o espírito errado, ela vai trazer mais confusão do que solução. Olha o que acontece aqui. João capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma. Obrigado, querida. Maria, a sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Você lembra dessa história, né? Ali a gente vê também a manipulação presente. Né? E não fala que foi Judas. Os outros discípulos começaram a questionar e a criticar aquela mulher. E João disse que Judas falou: poderíamos beber esse perfume que foi desperdiçado ali e distribuir esse dinheiro montante grande aí entre os pobres. Quem gostaria de entrar na igreja de um pastor desse? Mas era lindo. A intenção de Judas era maravilhosa, mas só que João diz aqui, era só
errado. E por trás disso, ele queria garfar aquele dinheiro. Ele queria pegar aquele dinheiro. Vocês estão entendendo como que uma alma manipula tão rapidamente? E principalmente se ela tem bons argumentos como pretexto. Aí que você vê uma coisa grandiosa. Mas continuando. Em versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha, a gente como pastor, a gente recebe esse tipo de manipulação. O que eu tomo para mim que foi Marta que escreveu esse recadinho aqui para Jesus? O que essa frase tem por trás? Qual a manipulação que ela está querendo botar em Jesus? Se você ama mesmo, você diz que ama esse cara, você tem que vir correndo. Tem que vir correndo para curar. Mas diz aqui o texto, olha só. Jesus continua. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E agora vem algo muito importante. Olha só aqui. Diz: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus deixou isso escrito para nós, para a gente não ter dúvida que ele gostava só de Lázaro. Para a gente não ter dúvida de que ele não entra nesse conflito, porque ele é livre. Aquele que é livre na sua alma, ele não consegue entrar em manipulações. Você está entendendo, querido? Olha só aqui, continuando aqui. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, o que ele fez? Ficou ainda mais 2 dias onde estava. Ele não ama Lázaro, porque se ele amasse Lázaro, ele ia de imediato lá, apavorido. Nem apavorado, né? Sorriu. Mas olha só, continuando aqui. Vamos soltar aqui, que o tempo já está um pouco passando. Ali, lá no versículo Jesus fala para os discípulos: vamos lá. Depois de 2 dias ele fala para os discípulos: vamos lá, despertar Lázaro. Mas Jesus tinha acabado de passar por uma pressão violenta em Jerusalém. Ele ficava pertinho de Jerusalém. Os discípulos já falaram: Senhor, não vão voltar para lá, não. Eles estão querendo matar o Senhor, não vão para lá. Aí Jesus falou: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Olha que expressão que Jesus usa. Aí os discípulos falaram: puxa vida, essa é a frase que a gente queria ouvir. Se ele dorme, ele vai acordar. Deixa ele para lá e nós vamos seguir o nosso caminho. Vocês estão entendendo como que a pessoa livre, ela soluciona os problemas trazendo suavidade no ambiente. Clima é pesado, é morte. Mas Jesus suaviza. Por quê? Porque a sua alma está livre. Livre. Isso é liberdade. Então eu posso me tornar prisioneiro para libertar os que estão aprisionados. Mas eu não sou prisioneiro deles. Eu sou livre para trazer libertação. Glória. Aleluia. Uma igreja que transforma uma cidade, transforma um país, transforma o mundo.
Então Tomé, versículo 16, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ele está indo para a morte, vamos também para morrer com ele. A alma se deixando ser manipulada. Quando nós não entendemos o propósito, nós facilmente somos envolvidos na situação. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta, agora começa, queridos, olha como que a nossa alma sabota a gente e manipula a gente. Olha a manipulação que tem no Deus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: queridos, a pessoa ansiosa, ela antecipa o que ela tem que esperar e ela retarda o que ela tem que fazer. A ansiedade de Marta era tamanha, porque Jesus falou: eu vou lá, pode aguardar, eu vou chegar, eu estou chegando, eu vou lá. Quem já se viu numa oração mais ou menos assim? A gente não aguenta esperar, só levanta o dedinho assim, disfarçadamente, os outros não deixam, né? Senhor, o Senhor está demorando demais. Isso é a manipulação que a nossa alma faz, não porque ela quer nos prender, mas é porque ela quer nos deixar em paz. Mas ela precisa de uma voz para aquietar. Sem essa voz, ela só vai ficar mais turbulenta. Maria ficou tranquila em casa. Marta correu para Jesus. Agora vem o confronto da manipulação. Olha só. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, você consegue ver a manipulação atrás dessas palavras? O Senhor chegou tarde. Agora não tem mais jeito. Agora acabou. Mas qual foi a resposta de Jesus? Aliás, ela ainda consegue ser mais cruel, porque é isso que faz a nossa alma. Ao querer manipular o outro, ela age com crueldade. Olha a crueldade, ela foi mais fundo ainda em cima de Jesus. Ela diz assim: mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Pronto, prendeu Jesus. Ela amarrou Jesus agora. Porque agora Jesus vai ter que resolver o problema dela. Ela deixou Jesus encostado na parede. Ele você é razão. Aí o que Jesus disse para ela? Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta estava realmente acreditando que tudo que Jesus pedisse ao Pai, o Pai faria? Não, era manipulação. Era pura manipulação em cima de Jesus. Porque quando Jesus falou: o seu irmão vai ressuscitar, ela pulou longe. Aí ela foi para teologia. Está falando aqui com o irmão, por exemplo. A teologia, querido, é um espaço onde Deus, Jesus, a vida, não está. Deixa eu falar de novo para você não entender errado, falar que o pastor de Edgar é contra a teologia. Não. Teologia é necessária, mas é quanto mais distantes nós estamos da vida, mais nós precisamos nos fundamentar para permanecermos povo de Deus. Foi isso que aconteceu lá com o povo de Israel.
Deus disse para Moisés: Moisés, quando você desce e fala para o povo se consagrar, porque amanhã todos vão subir o monte e eu falarei ao povo. Moisés foi muito feliz, vai acontecer no avivamento, vai acontecer, Deus vai fazer. Na hora que ele fala para o povo, o que o povo disse? Espera, nada disso, você sobe o monte, e o que Deus falar com você, você vai falar para nós, e nós vamos obedecer. Aí o que Deus fez com Moisés? Deu os 10 mandamentos. A teologia. Porque Deus não quer nos conduzir por teologias, Deus quer nos conduzir pela vida, pelo relacionamento, pela intimidade, mas a nossa alma muitas vezes nos impede de aproximar de Jesus, e precisamos dessa libertação na alma para que possamos ir sem reservas para perto dele, a fim de que ele possa ministrar a vida dele em nós. E Marta começa a discutir teologicamente com Jesus. E Jesus fala dela, olha aqui. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia! Está tudo certo, teologicamente está tudo certo com Marta. O problema dela era a revisão. Olha o que ela vai fazer. Agora ela não conseguiu manipular Jesus. Agora ela vai buscar a manipulação de Deus. Ela começou, versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Primeiro, por que ela chamou à parte Maria? Por que ela falou com Maria em segredo? Porque o que ela ia dizer era manipulação. Jesus tinha chamado Maria. Jesus tinha chamado Maria. Mas na ansiedade dela, ela ouviu Jesus chamando Maria. Quem na sua ansiedade já ouviu coisas que não foram ditas? Não precisa levantar a mão. A alma ansiosa, ela cria coisas. A depressiva também. Ela falou: já que eu não consigo manipular ele, eu sei que vai conseguir. Eu sei quem é mais assim com ele. É Maria. Maria tem um que assim, junto com Jesus que eu não tenho. E nessa aqui muitos saem correndo atrás de profetas e profecias, de orações poderosas. Eu não consigo, naquele lá vai conseguir. Você conhece pessoas assim? Não. E o que acontece com Maria? Maria cai na manipulação. Diz aqui, ó. Versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Querida, a teologia fez Jesus parar. A discussão teológica fez Jesus parar. Ele estava lá. O que eu vou fazer? Mas olha que Maria chegou a essa hora. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que foi que Marta falou quando encontrou Jesus? Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Maria falou? Exatamente a mesma coisa. Mas o espírito que estava por trás era outro. Marta chegou de igual para igual com Jesus. Marta chegou questionando Jesus, questionando a amizade, o amor que ele tinha pela família. Maria não. Maria chegou já se derramando assim. Pelo menos mas surgiu um efeito estrondoso nos céus. Abriu os céus para o Pai. Abriu os céus para receber. Porque apesar dela ser manipulada por momentos pela sua irmã, ela não caiu no mesmo espírito que estava a sua irmã. Isso é adoração. O coração rendido, querido, ele até pode cair em uma manipulação, mas a manipulação não faz efeito na vida dele. Por quê? Porque ele está rendido aos pés do Senhor. Essa é a posição em que a igreja precisa estar, rendida aos pés do Senhor, reconhecendo que é Ele. Em outras palavras, Maria estava dizendo: Senhor, se Lázaro tivesse um dia para escolher para morrer, ele morreria na sua presença. Entende a diferença entre um espírito e o outro? Não é a palavra, e não é a forma, é o espírito que está por trás. Porque nós somos espírito. Você é espírito. Glória a Deus. E a eternidade está no espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que o nosso inimigo tenta fazer é manipulações pela nossa alma, a fim de que nós caiamos nisso. Mas depois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Jesus não veio para condenar-nos por causa das manipulações da alma, queridos. Jesus veio nos libertar. Glória a Deus. Porque Aleluia. quem é livre, ele vai ver as manipulações, mas ele não entra nela. É verdade. Amém. Pode até ser que você seja pego numa ou outra, mas se você está rendido aos pés do Senhor, essa manipulação cai como escravo. Ela não te pega, ela não gruda em É você, verdade. ela não gruda em você. Fica tranquilo, porque você é livre. Você é livre, a sua alma está sendo conduzida pelo Espírito e não pela carne. Essa é a certeza que nós precisamos ter, porque aí nós vamos sempre matar o falso profeta que tenta sempre se levantar, dando sugestões ao nosso coração. Mas se nós ouvirmos a voz do Espírito e obedecermos a voz do Espírito, querido, ninguém pode te aprisionar, ninguém pode te prender. Glória a Deus. Porque você é livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não nos ponhamos novamente debaixo de julgos de escravidão. Você é livre, livre de toda e qualquer manipulação. Você é livre de todo engodo, de todo engano, de toda sabotagem que muitas vezes Aleluia. a alma quer te colocar. Você é livre porque Cristo te libertou. Mas entenda, viva no Espírito. O Espírito é do Espírito que nós agimos. É do Espírito
passar um pouquinho do tempo, mas essa era a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Glória a Deus, aleluia. Feche seus lábios, queridos. Eu não quero orar por você, porque essa libertação ela não chega pelo coração, ela chega pela nossa própria rendição. Eu gostaria que você tivesse um tempo agora aqui, de olhar por ele, enquanto as manipulações da sua alma você vive. Mas não condena, não é condenação que vai te libertar disso. Porque o que quis era trazer paz ao seu coração. A intenção sempre é boa, mas a capacidade é dura. Porque a carne não consegue colocar paz na alma. Somente o Espírito. É somente o Espírito. Portanto, se curve, se renda ao Espírito. Você será livre de toda e qualquer manipulação. Você verá o Espírito que está por trás de cada palavra, que poderá libertar outros que estão sendo manipulados por esse Espírito, e assim ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e assim sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, e assim vivermos a paz, a alegria, o sossego do Senhor, o descanso do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Um tempo de oração, um tempo que você é o Espírito já foi nos dado, já habita em você. Aleluia.
Glória a Deus. Irmão, a palavra foi pregada. Aleluia. Nada a acrescentar. Como o Senhor falou nessa manhã de diversas formas. Nessa última canção, como foi mencionado, a gente viu ali uma igreja que delegou a um homem a ouvir de Deus. Que se um homem pudesse representar o Senhor àquela nação. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. E por isso foi dado os 10 mandamentos. Deus é um Deus de relacionamento. E é esse relacionamento individual que nós temos o Pai. O Pai terceirizar a orientação dos seus filhos. E os filhos também não devem pregar para outros aquilo que tem que receber do Pai. Falou comigo também que eu vejo duas igrejas, a igreja Marta e a igreja Maria. Qual igreja nós somos? Jesus. Olha para si, olha para você, responda para si mesmo. Se você é a igreja Marta, a mulher está vinculada, relacionada à igreja. Nós somos igreja Marta ou nós somos igreja Maria? Não devemos nos mover pelas necessidades das pessoas. A gente tem falado muito aqui que nós estamos construindo as primeiras igrejas de tijolos. Nós somos essas primeiras igrejas. E a forma como nós construímos isso determinará se essa construção vai ficar reta ou se ela vai ficar torta. Talvez uma construção torta precisa derrubar tudo de novo para começar. Que Deus aprove e nos dê a habilidade, o discernimento para que a gente construa algo. E qual igreja nós somos? A igreja Marta ou a igreja Maria? Igreja de Jesus. A gente não se move pela necessidade das pessoas. Precisamos de discernimento, precisamos de ouvir. Ouvir do Senhor. Ouvir do Senhor. Recebi muito a palavra que o pastor te deu. Precisamos ter discernimento em tudo na vida, para que a gente não entre em lugares, não faça, sabe, aquilo que as pessoas querem que a gente faça, mas façamos aquilo que o Pai quer que a gente faça. Como foi falado, 1 Coríntios 9:19. Paulo, livre de todos para ser servo de todos, é isso? Escravo de todos, uau! Então eu só vou poder ser servo, eu só vou poder ajudar alguém que de fato não esteja vinculado a ela de uma forma que ela vai me trazer e me colocar na mesma cadeira, na mesma altura. Para isso, Israel foi construído ali um exército. Deus fez deles um exército, porque existia uma mentalidade escrava, porque eles ficaram 400 anos como escravos. Então eu não posso ajudar ninguém se de fato eu não ser livre dessa pessoa, para que eu não me encontre, não me envolva com as minhas almas. Eu só vou poder ajudar alguém se eu for livre dela, para poder entender e ajudar de fato na necessidade dela, mas livre dela. Não deixando que ela me envolva naquele círculo, naquela cadeia, naquela forma de pensamento. Naquela forma de pensamento errado. Isso é prática de vida, isso é chão de vida. Isso é o nosso dia a dia, discernimento, ouvir de Deus para tomar os próximos passos, para tomarmos as nossas decisões, enxergar como Deus enxerga, amar como Deus ama, para a gente poder ver as pessoas e amar as pessoas, às vezes mesmo nas dificuldades que elas estão tendo, mas eu poder entender e ver pelo Espírito de poder ajudá-las.
a tirar ela, às vezes, de uma situação. Eu não estou dizendo que eu enxergo. Estou dizendo que eu quero enxergar pelos olhos do Senhor, o discernimento, ser livre e não andar pelas necessidades das pessoas. Glorificar a Deus pela tua vida, por essa palavra, nessa manhã, pela vida de cada um. Amém? O Senhor acha em nós uma igreja madura, né? Pessoas maduras. Duas pessoas que estão aqui pela presença dele e não abrem mão da presença dele por nada. Amém? Tem gente fazendo aniversário hoje, a gente quer cantar uns parabéns para a gente poder partir para encerrar. Joás vem aqui, Eliane também está fazendo aniversário essa semana. Vamos celebrar a vida desses irmãos. Vamos cantar parabéns para eles, né? Profeta ouve, tá? Profeta só vai liberar aquilo que ele ouviu. Profeta tem que ouvir. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças pela vida de Joás, pela vida de Eliane. És o Deus da vida, o Senhor da vida, aquele que entrega a vida, aquele que festeja junto conosco, que celebra a nossa vida. Nós celebramos, ó Pai, nós celebramos e nos alegramos com Joás, com Eliane, com a família nesta manhã. Pai, entrega a eles, Senhor, aquilo que o Senhor já escreveu, que eles possam entrar, ó Pai, no livro do Senhor, ó Pai, já preparou e viver, ó Pai, coisas somente no Senhor, ó Pai. Que eles possam entender que somente no Senhor eles vão viver aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para eles, Pai. Que haja crescimento, que haja desenvolvimento, que haja dependência, que haja sede e fome pela Tua presença, tanto na vida, Senhor, do Joás, que está aí um garoto tão novo, com tantas coisas, Senhor, ele vai viver. Pai, abençoa a família dele, abençoa a casa dele, o sacerdócio dos pais, e que ele seja, Senhor, um grande Pai, um grande homem de Deus. Glória. Que ele viva nos teus, Aleluia. e que ele ande nos teus caminhos e viva, Senhor, a vida que o Senhor tem preparado para ele. Abençoe também a irmã Eliane, a serva, que ela possa solidificar a sua casa, que ela possa cada dia ter, ó Pai, esse discernimento que parece que o Senhor tanto deu para as mulheres, Senhor, de entender, de enxergar, de servir, ó Pai, algo especial, Senhor, o Senhor entregou, ó Pai, para as mulheres. Por isso que a igreja do Senhor se relaciona com as mulheres, Pai, que ela tenha a sabedoria dos céus, visão, Pai, para edificar a sua casa, edificar a sua família, e seja, Senhor, como uma Estela, Pai, para esse tempo. Glória a Glórias Deus. a Deus. Glória a Deus. Uma Esther para esse tempo, Pai. Aleluia. Uma Esther para esse tempo, Pai. O Senhor sabe disso. Pai, abençoa essas famílias. Abençoa, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa manhã. Glória a Amém? Deus. Amém. Amém? Vamos cantar parabéns? Para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Viva! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, muito obrigado. Obrigado pela presença de cada um. Eu amo cada um em especial. Glória a Deus pela vida de cada um. Deus seja louvado. Uma semana abençoada, de criatividade, uma semana posicionada no Senhor. Que o Senhor nos dê tudo que a gente precisa para a gente tocar mais essa semana, para a gente enfrentar os nossos gigantes, e o Senhor é conosco. Amém. 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 Somos mais que vencedores.
mais que vencedores. Amém? Gente, o quadro Canal Jardelino Ferreira aí, o quadro Momento de Fé na Igreja do Pastor Alexandre. O pastor está trazendo sempre uma palavra boa e junto com o pastor Edgar aí, que hoje ministrou a palavra, parabenizar os dois aí, muito obrigado. Que Deus abençoe a igreja do pastor Alexandre, que é uma igreja muito boa, que sempre está buscando Deus, buscar Deus sempre. Nós temos que buscar Deus sempre, temos que sempre colocar tudo que nós fizemos, o andar, o respirar. Se não for por Deus, não tem como a gente estar, seguindo a nossa vida. Agradecer muito por fazer parte dessa igreja do pastor Alexandre. Um abraço a todos com Deus.